Você já parou para pensar quanto vale a sua liberdade e o seu orgulho? Imagine ser obrigada a viver 30 dias e 30 noites grudada à pessoa que mais te feriu nesta vida, sem poder se afastar um passo sequer, sob o olhar vigilante de câmeras que registram cada suspiro e cada lágrima. Um desafio cruel, uma maleta cheia de dinheiro e uma corrente de 4 metros que separa o ódio do perdão. Eu aceitei o impensável para salvar o meu futuro, mas o que aconteceu entre 4 paredes, longe dos olhos do mundo e perto demais do passado, mudou a minha alma de um jeito que ninguém poderia prever. O que você faria se estivesse no meu lugar? O desfecho dessa história guarda um segredo que nem mesmo quem me desafiou foi capaz de imaginar. Aproveite esta pausa rápida para inscrever-se, deixar o like e ativar o sininho. E de qual cidade ou estado do Brasil você está me ouvindo? Comente aqui embaixo. Agora, vamos continuar com a história. Eu nunca imaginei que a minha vida daria uma volta tão grande por causa de um desafio que parecia uma loucura de filme de televisão. Eu me chamo Irene e sempre fui uma mulher de viver a minha vida com tranquilidade, cuidando das minhas coisas e tentando esquecer as mágoas que o passado deixou no meu peito. Mas o destino gosta de pregar peças na gente quando menos esperamos. Tudo começou em uma tarde quente, quando eu estava em um evento de caridade e encontrei aquela mulher, a Dona Vilma. Ela é uma pessoa que tem tanto dinheiro que parece que não sabe mais o que fazer para se divertir, e a diversão dela sempre foi cutucar a ferida dos outros. Ela sabia muito bem que eu e o Marcos tínhamos terminado de um jeito muito feio, porque ele me traiu depois de tantos anos de dedicação. Naquele dia, na frente de todo mundo, ela me olhou com um sorriso maldoso e disse que eu não tinha coragem de encarar o meu passado. Ela me propôs algo que me deixou sem ar na hora. Ela disse que, se eu aceitasse ficar 30 dias acorrentada pelo pulso ao meu ex-marido, o Marcos, ela me daria R$200 mil em dinheiro vivo assim que o tempo acabasse. No começo, eu achei que era uma piada de mau gosto e quis ir embora, mas o Marcos também estava lá e ele arregalou os olhos com a proposta. Ele sempre foi um homem que corria atrás de dinheiro fácil e, como estava passando por uma fase ruim depois que a amante o deixou, ele aceitou na mesma hora. Eu fiquei ali, parada, pensando na minha vida, nas contas que estavam chegando e em como aquele dinheiro mudaria o meu futuro para sempre. Era um mês de sacrifício para uma vida inteira de sossego. Acabei aceitando, mesmo com o coração batendo forte de medo e de raiva. A Dona Vilma colocou algumas condições que eram bem rígidas. Ela instalou câmeras em quase todos os cantos da casa onde a gente ia ficar, menos dentro do banheiro, para garantir que a gente não ia tentar abrir o cadeado ou enganar ninguém. A corrente que prenderia o meu pulso ao dele tinha 4 metros de comprimento, o que parecia muito, mas na verdade era uma distância bem curta para quem não queria nem ver a sombra do outro. No dia em que tudo começou, eu senti um frio na espinha quando ouvi o barulho do metal se fechando no meu braço. O Marcos estava ali, do meu lado, com aquele cheiro de perfume que eu conhecia tão bem e que agora me dava um certo aperto na garganta. Ele tentou puxar conversa, mas eu deixei claro que a gente estava ali por um negócio, não para fazer as pazes. A casa era simples e espaçosa o suficiente, mas com aquelas câmeras nos vigiando, eu me sentia em uma vitrine. Nos primeiros dias, o silêncio era a única coisa que morava entre nós dois. Eu ia para a cozinha preparar um café e ele tinha que vir atrás, porque mesmo com 4 metros, a gente não conseguia ficar em cômodos diferentes sem que a corrente desse um tranco. Era um puxa daqui e um puxa dali que irritava logo cedo. Eu tentava não olhar para ele, mas era impossível não notar como o tempo tinha passado. O pior momento era na hora de usar o banheiro. A gente combinou que, quando um entrasse, o outro ficava sentado no corredor, bem encostado na porta, segurando a ponta da corrente para dar o máximo de privacidade possível. Eu ficava ali fora, ouvindo o barulho da água e pensando em como eu tinha chegado naquele ponto. O Marcos tentava ser gentil, perguntava se eu precisava de alguma coisa, mas eu só respondia o básico. Eu me lembrava de cada mentira que ele me contou quando ainda estávamos casados e aquilo me servia de escudo. A Dona Vilma, lá do canto dela, devia estar rindo vendo a gente passar por aquilo. Eu cozinhava para nós dois porque ele nunca soube fritar um ovo sem queimar a panela, e enquanto eu mexia o feijão, sentia o olhar dele nas minhas costas. O Marcos começou a tentar falar sobre o que aconteceu no passado logo na primeira semana. Ele dizia que tinha se arrependido, que a outra pessoa não era nada do que ele imaginava e que ele sentia falta da nossa rotina. Eu ouvia tudo aquilo enquanto lavava a louça, sentindo o peso do metal no meu pulso direito. Eu dizia para ele que o arrependimento dele não apagava as noites que eu passei chorando sozinha.
A corrente de 4 metros às vezes parecia um abismo gigante e outras vezes parecia que ele estava grudado em mim. Na hora de dormir, eram 2 camas de solteiro que a gente juntou um pouco para a corrente não esticar e machucar durante o sono. Eu ficava de costas para ele, rezando para o tempo passar rápido. No 10º dia, aconteceu uma coisa que eu não esperava. Estava chovendo muito forte e uma goteira começou a cair bem em cima da televisão. Como a gente estava preso um ao outro, tivemos que subir em uma escada juntos para tentar colocar um plástico no telhado por dentro do forro da varanda. Foi uma confusão só. A gente se atrapalhava com os pés, a corrente batia nos degraus, e por um momento, a gente acabou rindo daquela situação ridícula. Foi a primeira vez que eu vi um brilho de verdade nos olhos dele, e por um segundo, eu esqueci que estava com raiva. Mas logo a lembrança da traição voltava e eu fechava a cara de novo. Eu sabia que precisava daqueles R$200 mil para recomeçar a minha vida bem longe de tudo que me fazia mal. A comida estava acabando e a dona Vilma mandava entregar as compras na porta, mas a gente é que tinha que organizar tudo. O Marcos tentava me ajudar a guardar as coisas e acabava batendo o braço no meu. Era estranho sentir o calor da pele dele depois de tanto tempo de gelo. Eu percebia que ele estava tentando mudar o jeito de falar, sendo mais atencioso, mas eu me perguntava se era por causa das câmeras ou se ele realmente estava sentindo alguma coisa. Eu olhava para aquelas lentes pretas no alto das paredes e sentia uma vontade enorme de gritar que eu não era um bicho de zoológico. Mas aí eu pensava no dinheiro e respirava fundo. Eu contava cada hora que passava. Cada vez que o sol se punha, eu fazia um risco imaginário na parede da minha mente. A convivência forçada obriga a gente a ver detalhes que a correria do dia a dia escondia. Eu notava que ele ainda tinha o hábito de assoviar quando estava nervoso e que ele ainda não gostava de cebola na comida. Ele, por outro lado, notou que eu tinha mudado o jeito de prender o cabelo e que eu estava lendo livros mais sérios. Ele comentou que eu parecia mais forte agora, mais dona de mim. Eu respondi que a dor ensina a gente a crescer, mesmo que a gente não queira. A gente passava as tardes sentados no sofá, cada um em uma ponta, com a corrente sobrando no meio. Às vezes, o silêncio não era pesado, era apenas um cansaço de tanto brigar mentalmente. Lá pelo 15º dia, no meio do caminho do desafio, o Marcos teve uma crise de dor na coluna. Ele sempre teve esse problema, e ficar ali naquela situação, sem poder se movimentar direito, acabou travando as costas dele. Eu tive que ajudar ele a se deitar, a passar uma pomada e a se acomodar. Naquele momento, eu não vi o homem que me traiu, eu vi um ser humano sofrendo. Eu cuidei dele com paciência, e ele me agradeceu com lágrimas nos olhos. Ele disse que nunca mereceu uma mulher como eu. Eu não disse nada, apenas continuei passando remédio, sentindo o metal da corrente frio contra minha mão quente. A gente estava ali, presos por um contrato e por uma corrente, mas o que realmente nos prendia era uma história que ainda não tinha sido bem enterrada. Eu comecei a pensar no que faria com o dinheiro. Queria comprar uma casinha pequena, com um quintal onde eu pudesse plantar minhas flores e ter um cachorro. Queria paz. O Marcos perguntou o que eu estava pensando e eu contei sobre os meus planos. Ele ficou quieto por um longo tempo e depois disse que o sonho dele era apenas ter o meu perdão, que o dinheiro para ele era o de menos. Eu não acreditei muito, porque conhecia a peça, mas deixei ele falar. Afinal, a gente ainda tinha muito tempo pela frente. A casa parecia estar ficando menor a cada dia que passava, e o barulho da corrente se arrastando pelo chão de madeira já fazia parte da música ambiente. Eu já sabia exatamente quantos passos eu podia dar antes de sentir o puxão no pulso. A gente aprende a conviver com o peso, mas nunca deixa de sentir que ele está lá. Conforme o tempo ia passando, a gente começou a entrar em uma rotina que eu nunca imaginei ter de novo com ele. O Marcos parecia cada dia mais conformado com a situação, enquanto eu passava horas olhando para o teto, imaginando o mundo lá fora. A dona Vilma não facilitava em nada. De vez em quando, ela mandava entregar os envelopes na porta com fotos antigas nossas, de quando a gente era feliz, só para ver se a gente ia brigar ou chorar na frente das câmeras. Era uma tortura psicológica que ela fazia por puro capricho. Eu pegava aquelas fotos e guardava em uma gaveta, sem falar nada. O Marcos olhava para mim, querendo saber o que eu sentia, mas eu me mantinha firme como uma rocha. Eu sabia que cada lágrima que eu derrubasse ali seria um troféu para quem estava nos vigiando. No 18º dia, a corrente parecia estar pesando 1 tonelada.
O meu pulso começou a ficar um pouco vermelho e o Marcos, percebendo isso, pegou um pedaço de pano macio e enrolou com todo cuidado por baixo do metal para não me machucar. Foi um gesto de carinho que me pegou de surpresa. A gente estava no meio da tarde e ele me pediu para sentar um pouco com ele na varanda, que era protegida por uma tela para a gente não sair. Ele começou a contar sobre o dia em que saiu de casa e como a vida dele se tornou um vazio logo depois. Ele disse que a empolgação da novidade passou rápido e que ele se sentia um estranho na vida daquela outra pessoa. Eu ouvia tudo calada, olhando para o horizonte, sentindo o vento no rosto. Eu disse para ele que a confiança é como um vaso de vidro. Depois que quebra, você até pode colar, mas as marcas ficam ali para sempre, lembrando o que aconteceu. Teve uma noite em que acabou a luz por causa de um temporal, e a casa ficou em um breu total. Como a gente estava acorrentado, o medo de um tropeçar no outro era grande. Tivemos que andar de mãos dadas, bem devagar, para achar uma lanterna que eu sabia que estava na cozinha. Naquele escuro, com o barulho da chuva batendo forte no telhado, eu senti o aperto da mão dele e, por um instante, o meu coração acelerou. Não era amor, era uma lembrança de um tempo em que ele era o meu porto seguro. Quando a luz da lanterna iluminou o rosto dele, eu vi que ele estava me olhando de um jeito diferente, com um brilho de admiração. Ele disse que eu tinha ficado muito mais bonita depois que a gente se separou. Eu apenas sorri de lado e disse que a liberdade faz bem para a pele de qualquer mulher. A dona Vilma, percebendo que a gente não estava se matando como ela queria, tentou subir o nível do jogo. Ela mandou entregar um jantar maravilhoso, com tudo que o Marcos mais gostava, e um bilhete dizendo que se um de nós desistisse naquele momento, o outro ganharia metade do dinheiro sem precisar terminar os 30 dias. O Marcos olhou para o banquete e depois olhou para mim. Ele disse que não desistiria por nada, porque aqueles dias estavam sendo a única chance dele mostrar quem ele realmente era. Eu confesso que por um momento a tentação de ir embora dali foi grande, mas eu não ia dar esse gostinho para aquela mulher rica e muito menos sair dali sem o valor total que eu merecia pelo meu esforço. Os dias 21, 22 e 23 foram os mais difíceis. O cansaço mental era tão grande que a gente quase não se falava. Eu passava o dia limpando a casa, inventando o que fazer para não ficar parada. O Marcos me ajudava como podia. Ele lavava o banheiro enquanto eu ficava do lado de fora, com a porta apenas encostada, segurando a corrente. A gente já nem se incomodava mais com o barulho do metal batendo no azulejo. A nossa comunicação tinha ficado tão automática que eu já sabia quando ele ia se levantar só pelo jeito que ele respirava. Era uma intimidade forçada, mas que trazia uma estranha paz no meio daquele caos. Certa tarde, o Marcos encontrou uma bola de barbante e começou a fazer uns nós, tentando se distrair. Ele me contou que, quando era criança, o avô dele ensinou ele a fazer redes de pesca. Ele passou horas me explicando como se fazia e eu fiquei ali, observando as mãos dele se mexendo com rapidez. Naquele momento, eu percebi que o Marcos tinha muitas camadas que eu tinha esquecido com o tempo, ou que a mágoa tinha enterrado. Mas eu me lembrava também de como aquelas mesmas mãos tinham digitado mensagens para outra pessoa enquanto eu dormia ao lado dele. O equilíbrio entre a raiva e a convivência era uma linha muito fina. Eu comecei a notar que as câmeras se mexiam toda vez que a gente chegava perto um do outro. A dona Vilma devia estar acompanhando cada centímetro de aproximação. Teve uma hora que o Marcos chegou bem perto do meu ouvido para falar algo baixo, só para a câmera não pegar, e eu senti o arrepio subir pela minha nuca. Ele sussurrou que me amava e que faria qualquer coisa para voltar no tempo. Eu me afastei devagar, olhei nos olhos dele e disse que o tempo não volta, ele só segue em frente, e que a gente precisava focar em terminar aqueles 30 dias com dignidade. Eu não queria prometer nada, porque o meu objetivo ali era o meu recomeço sozinha, não uma reconciliação. A gente começou a dividir as histórias da infância, coisas que nunca tínhamos contado um para o outro durante os anos de casamento. Falamos sobre os nossos medos, sobre as decepções com a família e sobre os sonhos que ficaram pelo caminho. Foi como se a corrente, em vez de nos prender, estivesse servindo de ponte para a gente se conhecer de verdade, sem as máscaras do dia a dia. O Marcos chorou em uma dessas conversas, pedindo perdão por ter destruído a nossa família por um momento de fraqueza. Eu não dei o perdão ali, na hora, mas senti que o meu peito ficou um pouco mais leve. A raiva é um peso que a gente carrega e que só faz mal para nós mesmos. No 25º dia, a comida que a dona Vilma mandou veio estragada, de propósito, eu tenho certeza. O Marcos percebeu antes de eu comer e jogou tudo fora.
A gente teve que passar o dia comendo apenas biscoitos e bebendo chá. Ele foi muito companheiro, dizendo que se a gente aguentou a traição e a separação, a gente aguentava um dia de fome. Ele tentou fazer piadas para eu não ficar nervosa e até dançou sozinho na sala, me fazendo rir alto pela primeira vez em muito tempo. As câmeras registraram a nossa cumplicidade e eu imaginei a Dona Vilma furiosa do outro lado da tela, porque o plano dela de nos ver brigando estava falhando miseravelmente. Faltavam poucos dias para o fim e o clima na casa era de uma despedida anunciada. Eu já estava começando a arrumar as minhas poucas coisas que levei para lá. O Marcos me perguntou se a gente podia se ver depois que tudo acabasse, sem correntes e sem câmeras. Eu olhei para o pulso dele, que também estava marcado pelo metal, e disse que não sabia o que o futuro guardava, mas que eu desejava que ele encontrasse o caminho dele. Eu sentia que estava saindo daquela casa muito mais forte do que entrei. O dinheiro já não era o único motivo de eu estar ali. O motivo agora era provar para mim mesma que eu era capaz de passar por cima de qualquer humilhação para conquistar a minha independência. Os últimos 5 dias dentro daquela casa foram os mais lentos da minha vida. Parecia que cada minuto levava 1 hora para passar. O Marcos estava visivelmente ansioso. Ele andava de um lado para o outro na sala e, como eu estava presa a ele, eu acabava tendo que acompanhar o ritmo. Eu pedia para ele ter calma, para a gente não colocar tudo a perder no finalzinho. Eu já conseguia quase sentir o cheiro da liberdade e o gosto de uma vida nova. A corrente, que antes parecia um monstro de ferro, agora era apenas um acessório pesado que eu já tinha aprendido a carregar. Eu olhava para as câmeras com um olhar de desafio, como se dissesse para Dona Vilma que ela não tinha conseguido me quebrar. No 27º dia, o Marcos acordou com uma febre baixa. Eu me vi na obrigação de cuidar dele novamente. Preparei compressas de água fria e fiquei ali, sentada ao lado da cama dele, trocando os panos na testa. Ele delirava um pouco e falava o meu nome, pedindo para eu não ir embora. Ver aquele homem tão orgulhoso e forte reduzido àquela fragilidade mexeu com as minhas entranhas. Eu percebi que, apesar de tudo que ele me fez passar, eu não conseguia sentir ódio. O ódio é um sentimento muito forte para se gastar com alguém que já não faz mais parte do seu plano de vida. Eu senti apenas uma compaixão profunda, como a que a gente sente por um velho conhecido que se perdeu pelo caminho. Quando a febre passou, ele me agradeceu com uma voz bem fraquinha. Ele disse que, se eu deixasse, ele usaria os 100 mil reais dele, pois ele achava que o prêmio seria dividido, para comprar uma casa do lado da minha, só para me ver de longe. Eu dei uma risada curta e disse que ele deveria usar o dinheiro dele para se tratar e aprender a ser um homem melhor para a próxima mulher que passasse na vida dele. Eu deixei claro que o meu caminho era sozinho. Naquela noite, a gente ficou um tempo em silêncio absoluto, apenas ouvindo o barulho dos grilos lá fora. A corrente entre nós estava frouxa, descansando no chão de madeira, formando um desenho de ondas. No 29º dia, a Dona Vilma mandou um advogado até a porta da casa. Ele não entrou, mas falou por um interfone que estava do lado de fora. Ele disse que o desafio terminaria exatamente ao meio-dia do dia seguinte e que um chaveiro viria abrir os cadeados. Ele reforçou que as câmeras seriam desligadas apenas quando o último elo fosse solto. O Marcos ficou radiante, ele queria comemorar, mas eu me mantive em silêncio. Eu estava fazendo uma retrospectiva de tudo que vivi naquele mês. Pensei nas vezes em que quis chorar no banheiro, nas vezes em que tive vontade de gritar com Marcos e em como eu consegui me manter firme e educado o tempo todo. Eu tinha vencido a mim mesma. A última noite foi estranha. A gente não conseguiu dormir. Ficamos sentados no chão da sala, encostados na parede, um ao lado do outro. O Marcos segurou a minha mão livre e eu não puxei. Deixei que ele ficasse ali por um tempo. Ele começou a falar sobre os nossos primeiros anos de casados, antes de tudo dar errado. Ele lembrou de viagens simples que fizemos, de jantares que queimaram e de como a gente ria de qualquer bobagem. Eu me permiti sorrir com as lembranças, porque aquelas memórias também eram minhas e eu não precisava jogar fora as partes boas só porque o final foi ruim. Foi uma noite de paz, uma trégua definitiva entre 2 sobreviventes de uma história de amor que naufragou. O sol nasceu no 30º dia com uma luz muito forte, entrando pelas janelas e iluminando a poeira que dançava no ar. Eu me levantei, tomei um banho caprichado, me arrumei com a melhor roupa que eu tinha levado e penteei meus cabelos com calma. Eu queria estar bonita para receber a minha liberdade. O Marcos também se arrumou,
Ele parecia um menino indo para o primeiro dia de aula, nervoso e inquieto. A gente ficou olhando para o relógio da parede, vendo os segundos passarem. Quando os ponteiros marcaram meio-dia, o barulho da chave na porta da frente foi como música para os meus ouvidos. O advogado entrou, acompanhado de um homem com uma caixa de ferramentas e da própria Dona Vilma. Ela veio pessoalmente, vestida com roupas caríssimas, com o olhar de quem não estava acreditando que a gente tinha chegado até o fim. Ela não disse uma palavra, apenas ficou observando enquanto o chaveiro se aproximava de nós. Primeiro, ele abriu o cadeado do pulso do Marcos. Eu vi o braço dele cair, livre, e ele começar a massagear a pele que estava marcada. Depois, foi a minha vez. Quando o metal se soltou do meu pulso, eu senti uma leveza tão grande que parecia que eu ia sair voando. Eu não olhei para o Marcos, eu olhei para as minhas próprias mãos. Dona Vilma entregou uma maleta preta. Ela disse que ali estava o valor integral, conforme o combinado. O Marcos deu um passo à frente, esperando a parte dele, mas o advogado interveio. Ele disse que, conforme o documento que a gente assinou no primeiro dia, o prêmio seria entregue para quem propôs o desafio aceitar. E como eu fui a pessoa que manteve a postura e não desistiu, o dinheiro era meu. Na verdade, o Marcos tinha aceitado participar apenas como o acompanhante necessário, e o acordo de divisão seria entre eu e ele, se eu quisesse. O Marcos ficou pálido. Ele olhou para mim com uma mistura de susto e esperança. Eu olhei para ele, olhei para Dona Vilma e depois para a maleta. Eu abri a maleta, peguei uma quantia que eu considerava justa pelo tempo que ele ficou ali e entreguei nas mãos dele. Disse que aquilo era para ele recomeçar a vida dele longe de mim e que eu não queria nenhuma dívida pendente. O resto do dinheiro, a maior parte, eu fechei e segurei firme junto ao meu corpo. A Dona Vilma soltou um risinho de deboche e disse que o dinheiro não comprava a dignidade que eu tinha perdido ali. Eu olhei bem nos olhos dela e respondi que a dignidade eu nunca perdi, mas que ela tinha acabado de perder R$200 mil para ver que o meu caráter não tinha preço. Saí daquela casa sem olhar para trás. O Marcos me chamou pelo nome no portão, mas eu não parei. Eu caminhei pela calçada sentindo o sol de verdade, sem filtros, sem telas e sem câmeras. Peguei um táxi e pedi para ele me levar para bem longe daquela região. Enquanto o carro andava, eu olhava pela janela e via as pessoas vivendo suas vidas, e eu sabia que agora minha vida finalmente ia começar de verdade. Eu tinha o dinheiro para comprar a minha casinha, para ter o meu jardim e para nunca mais depender de homem nenhum ou da caridade de gente maldosa. A experiência daqueles 30 dias me ensinou que a corrente mais pesada não é a de ferro que a gente carrega no pulso, mas sim a mágoa que a gente guarda no coração. Ao deixar aquela casa, eu deixei também a Irene que sofria pela traição. Eu perdoei o Marcos, não para que ele voltasse para mim, mas para que eu pudesse ser livre dele de uma vez por todas. Hoje, quando eu olho para a pequena cicatriz que o metal deixou no meu braço, eu não sinto dor. Eu sinto orgulho de ser a mulher forte que eu descobri que era. A vida é cheia de desafios estranhos, mas se a gente tiver paciência e souber onde quer chegar, não existe corrente no mundo que consiga nos segurar para sempre. Esse final da história te chocou? Conte nos comentários. Quero saber de onde você é e qual foi o momento mais tenso da narrativa. Não se esqueça de enviar para seus amigos e amigas e pedir para lhe contarem como foi a reação deles. E, claro, se você chegou até aqui, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos com histórias incríveis como essa. Frase da história: nenhuma fortuna no mundo paga o silêncio de uma alma que finalmente se encontrou em paz consigo mesma.